Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com um panorama esportivo, trazendo para você as principais informações do esporte. O Clube Atlético de Ibirama não vai disputar o Campeonato Catarinense da Série A em 2016. Ontem, a equipe protocolou um ofício com pedido de licença pelo período de 1 ano, dando como justificativa a reestruturação financeira do clube. Desta forma, conforme estabelece o artigo 127 do regulamento da Federação Catarinense de Futebol, o Guarani de Palhoça, que terminou em penúltimo na Série A deste ano e seria rebaixado à Série B junto com o Marcílio Dias, foi mantido na elite do futebol catarinense. Dessa forma, nas rodadas de número 9 e 18, ao invés do Camboriú Futebol Clube enfrentar o Atlético de Ibirama, vai encarar mesmo a equipe do Guarani de Palhoça no Campeonato Estadual em 2016. A FIFA investiga Marco Polo Del Nero por suspeita de propina na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A suspeita é de que o presidente licenciado tenha recebido suborno de empresas para facilitar o seu acesso ao comitê organizador local. Durante a Copa, mais de 1.000 contratos foram assinados. Del Nero entrou para o COL em maio de 2012. Naquele momento, não existia garantia de que os 12 estádios ficariam prontos e o governo bancaria os empréstimos, como a CBF e a FIFA pressionavam. Os detalhes são mantidos em sigilo pelo Comitê de Ética da FIFA, que argumenta não poder dar informações para não prejudicar a apuração. Alguns dados teriam sido enviados pela CPI do futebol no Senado, que no dia 11 de novembro encaminhou o dossiê contra Del Nero para Zurique, na Suíça. Se comprovada a suspeita de recebimento de propina, o dirigente brasileiro seria banido para sempre do futebol e seria proibido de exercer qualquer tipo de função em clubes, ligas ou mesmo agir como consultor. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores da Série A cruzaram os braços em protesto à corrupção na CBF. O gesto foi organizado pelo movimento Bom Senso Futebol Clube, que orientou os jogadores a darem o pontapé inicial, para somente depois de 1 minuto iniciarem a partida. Tudo isso por conta das denúncias de corrupção da FIFA em relação a Marco Polo Del Nero, que se licenciou da presidência por 150 dias. A manobra permitiu que ele indicasse Marcos Vicente como presidente interino. Se ele renunciasse ou fosse preso, quem assumiria seria o vice mais velho, Delfim de Pádua Peixoto, de Santa Catarina, oponente ferrenho da situação. Como existe a vaga aberta deixada por José Maria Marim, em prisão domiciliar em Nova York, a CBF convocou novas eleições para este cargo para o dia 16 de dezembro. Quem deve ficar com a vaga é o Coronel Nunes, de 79 anos, presidente da Federação do Pará. Se confirmado, passa a ser o vice mais velho, o primeiro da linha sucessória, permitindo assim a manutenção do poder. A Procuradoria-Geral da República diz que não há dúvidas de que a CBF esteve envolvida em esquemas de corrupção desvendados pelo FBI. O Ministério Público diz ser imprescindível que se apure os indícios de que houve a participação do dirigente em supostos delitos. Bom, na semana em que terminou o principal campeonato de futebol em nosso país, mais sujeira de dirigentes foi divulgada. Então cabe aqui fazermos uma reflexão sobre a justiça que cada vez parece mais longe de bater um bolão. As entranhas do futebol continuam sendo reviradas. Ponto final em um tempo em que os maiores cartolas do mundo podiam desfrutar do conforto do charmoso Bar-o-Lac, sem temer nada. Ainda que alguns, já faz algum tempo, tivessem perdido o direito a tal mordomia. Foi-se o conforto, mas isso não quer dizer que o jogo passou a ser limpo. Uma coisa é certa, a bola continua pingando na área da nossa justiça. Por essas e outras, anda mesmo difícil encontrar um motivo de orgulho nesse nosso país, em que não está assegurado nem mesmo o direito de um narrador chegar até a cabine do estádio para exercer seu ofício. E assim, a semana se foi. Melhor para quem o Brasileirão ou a Copa do Brasil, no fim, se revelaram sinônimo de alegria. O que sabemos não é para todos. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo e ontem a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um novo ranking de clubes do futebol brasileiro. A pontuação é conferida de acordo com a posição que os times conseguem tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil e por bonificações por participações na Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana.
O campeão do Brasileirão desse ano, o time do Corinthians, é o líder. O Grêmio aparece em segundo lugar, em terceiro está o Cruzeiro, o Santos em quarto, o São Paulo é o quinto, o Flamengo é o sexto, o Atlético Mineiro aparece em sétimo lugar, o Palmeiras em oitavo, o Inter em nono e o Fluminense em 10º lugar. Essas equipes completam o G10. O Flamengo, que teve o presidente Eduardo Bandeira de Melo reeleito, apresentou ontem o novo treinador, Muricy Ramalho. Vamos acompanhar alguns trechos da entrevista coletiva. A gente ficou um pouco afastado do futebol para cuidar um pouco da minha saúde e também cuidar um pouco da minha família. 20 e poucos anos sem parada, isso não é fácil. E depois, na segunda etapa, estudar um pouco, que é importante, a gente está estudando, olhar com carinho que é a tendência no mundo. Em todas as áreas foi o que eu fiz, ou seja, não só na área do futebol, mas na parte administrativa, na parte da base, que é super importante, né? Que é uma coisa que, na conversa que nós tivemos aqui no Flamengo, de a gente unificar todas as categorias, ou seja, escolher um modelo de jogo, uma ideia de jogo, e sobre essa ideia, treinamentos específicos para todas as categorias. Então, eu acho que é um trabalho realmente, claro que não pode ser tão rápido, mas é importante para o jogador do Flamengo, quando chegar no time profissional, já tem uma maneira de jogar, já se adaptado. Então é isso chamou a atenção e vou ter essa autonomia, que eu acho que é muito legal. E claro, e junto com esses projetos, não adianta se você não ganhar, né? Você tem que ganhar, tem que ter resultados, e é isso que a gente vai tentar fazer. Falamos agora sobre esporte amador. Começa hoje em Joaçaba a etapa estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O evento reúne quase 5.000 atletas de 78 municípios catarinenses e é disputado em 26 modalidades. A abertura será hoje, às 8 horas da noite. As cidades aqui da região também vão para a disputa. Itajaí deve novamente brigar pelo título de campeão geral. Balneário Camboriú deposita as fichas no handebol e no vôlei de duplas, enquanto que Camboriú aposta no judô. A competição segue no meio-oeste do estado até o próximo dia 18. Terminado o evento teste de boxe dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos ver. A estrutura foi aprovada tanto pela comissão da Rio 2016 quanto pelos representantes da modalidade. Como país sede dos Jogos Olímpicos, o Brasil já tem direito a 5 vagas, que serão destinadas aos atletas melhores colocados no ranking. O evento reuniu boxeadores do Brasil e de mais 16 países inscritos no torneio internacional de boxe, além de uma equipe de cerca de 150 pessoas, entre técnicos e voluntários, que se dividiram em setores de comunicação, operação esportiva, infraestrutura, tecnologia, limpeza e área médica. O fato de o boxe ter sido disputado no pavilhão 6, que ainda está em construção e tem previsão de entrega para abril, e não no pavilhão 4, onde foi realizado o evento teste, não altera a validade da competição, uma vez que todos os aspectos que deveriam ser avaliados foram testados com sucesso. A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica vai contar com novas integrantes a partir de 2016. Desde o fim de novembro, a Comissão Técnica com a previsão de escolher 3 para se juntar às 9 atuais integrantes do conjunto brasileiro. Angélica Kiewinski deu adeus à oportunidade de disputar os Jogos do Rio na prova individual, mas a dona de 6 medalhas pan-americanas tem grandes chances de estar na Olimpíada no conjunto brasileiro. Além dela, Bárbara Domingos, Bruna Moraes e Eliane Sampaio foram convidadas a participar da montagem das novas coreografias. Na ginástica rítmica, as atletas que competem no individual não costumam fazer parte do conjunto. Assim, Angélica teria que migrar de prova. O mesmo vale para a Eliane, medalhista nos Jogos Pan-Americanos de 2011. As duas perderam a corrida olímpica para a Natália Gaudio, que acabou superando a Angélica no Mundial. Foi 44ª contra o 53º lugar da rival, ficando com o convite destinado ao país sede. Para a gente encerrar, o time de Camboriú, conhecido como Fora o Baile, participou do Campeonato Catarinense de Futebol 7. E olha que a equipe fez bonito, hein? Na primeira fase, enfrentou equipes de Florianópolis e Jaraguá do Sul. Já na segunda etapa, bateu o Avaí. Nas semifinais, acabou sendo derrotado pelo Metropolitano de Blumenau. E na disputa do terceiro lugar, a equipe venceu Joinville. Então, parabéns ao time que agora encara já neste final de semana a Copa dos Campeões, que é uma competição que terá como sede Balneário Camboriú. Meus amigos do esporte, hoje era isso. Um grande abraço para você.